mim todos vós, que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. No silêncio, no íntimo do nosso coração, rezemos ao Pai, pedindo o auxílio necessário que Ele, com Jesus, nos dá, o Espírito Santo. Porque só pelo auxílio do Espírito podemos compreender a Escritura. Supliquemos esse auxílio. Amém. Irmãs, irmãos, vamos chegando no final, todos os anos, ao longo do ano a gente celebra todo domingo e a cada domingo toma um pequeno trecho. Esse ano estamos terminando a leitura do Evangelho de Lucas. Quando a gente chega já nos capítulos finais, antes da morte de Jesus, a liturgia, como ontem, finados, hoje todos os santos, os próximos domingos, apresentam Jesus falando das realidades últimas. O que na catequese antiga a gente chamava de os novíssimos, os temas últimos da escatologia, do fim. Esses temas que nós não nos ocupamos muito com eles mais, a morte, os santos, o céu, o juízo, o inferno. Esses temas precisam entrar naturalmente na nossa vida de fé. Ontem nós celebramos
os fiéis defuntos, rezamos intercedendo pela salvação deles. E hoje nós celebramos os santos e santas, que são exatamente a comunidade já formada por aqueles que alcançaram a salvação. O Papa Bento XVI diz que quando nós falamos dos santos na igreja, na nossa memória e na nossa imaginação, também para as crianças, se perguntar a elas o que lembra de santo e santa, elas vão falar de estampa, de estátua dos santos, e na memória a gente vai se recordar de coisas antigas, coisas do passado, aqueles homens e mulheres heróis da fé no passado. Papa Bento XVI, numa catequese belíssima dele, diz que não, esse é um aspecto que nós deveríamos ultrapassá-lo. Quando nós falamos dos santos e santas na igreja, nós estamos nos referindo a uma coisa muito importante para nós, que é a nossa futura comunidade. Eu acho essa definição uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Quando nós católicos falamos dos santos e santas, nós estamos falando, referindo-nos à nossa futura comunidade. Seguramente ontem, dia dos fiéis defuntos, muitos de nós nos recordamos de pessoas que marcaram a nossa vida de forma tão forte, pela solidez da fé, pela retidão, pela honestidade, pela sinceridade, pela humildade, que a gente recordando essas pessoas que já morreram, algumas até morreram há muito tempo, e a gente lembra delas, mas é uma lembrança associada a uma realidade eterna. A gente não as recorda como uma coisa do passado lá longe. Parece que elas estão próximas a gente, até ultrapassa-nos. Não tem isso? Esse é o senso da comunhão dos santos que a gente tem. Essa graça de perceber o eterno, de apalpar o eterno perto de nós. A liturgia da palavra hoje ajuda-nos a meditar esse mistério da santidade. Bom, a celebração de todos os santos e santas no calendário tal como está hoje, tem como finalidade ajudar-nos a contemplar a comunidade futura, que é formada por aqueles que nos antecederam e já partiram, e que viveram a fé naquilo que consiste o elemento mais importante. Consumiram as suas vidas reservando o essencial de sua vida aqui na terra, reservando o essencial para a meta futura. Muitos de nós não morremos santos porque não vivemos santamente. Porque a gente gasta todo esforço no aqui. Alguns até no passado, com os rancores e as mágoas do passado. Outros com a infelicidade do presente, está sempre insatisfeito com tudo que tem. Outros gastam a vida sempre preocupados, estressados com o futuro. Não é isso viver santamente. Disse no ato penitencial, e repito-o, não existe a menor possibilidade de algum de nós dizer que é cristão, se não tem como meta a busca cotidiana de viver a santidade. É importante considerar isso, que santidade não é meta para ser alcançada. Santidade é vida vivida em estado de comunhão com Ele, mesmo e apesar das nossas imperfeições. Na biografia de todos os grandes santos e santas, tem sempre a historiazinha dos defeitos e fraquezas deles. O melhor exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo.
que confessa: tenho em minha carne um pecado que me cutuca como um espinho. Por 3 vezes pedi a Deus que arrancasse essa falta, essa fraqueza de mim. E ele diz: não vou arrancar. Porque se arrancar essa fraqueza sua, você vai ser soberbo. Você continuará no caminho e continuará com essa fragilidade, para que você aprenda que basta-te a minha graça. Santidade é, nessa definição paulina, acolhida permanente da graça. Vamos aos textos. O Evangelho. Mateus, número 9 do seu folheto, 5, do versículo 1 ao versículo 12. É o começo da vida pública de Jesus. A gente chama de o discurso inaugural de Jesus. Para a catequese, lembra algumas cenas já primitivas da fundação do povo da Bíblia. Moisés subindo ao monte, falando com Deus e descendo com as tábuas da Bíblia, a legislação. Essa cena aqui tem muito a ver com aquela memória que a gente traz de Moisés. Vamos lá? Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Então, distingue multidões de discípulos. Discípulos são aqueles que já aceitaram o convite de Jesus. Multidões é gente de tudo quanto é lado, que quer conhecê-lo, estar curioso para receber algum benefício, mas que ainda não aderiu a ele. Jesus vê a multidão, sobe ao monte, senta-se, distinto de Moisés, que subiu ao monte, deixou a multidão no pé da serra, subiu ao monte e não sentou, prostrou, porque ficou na presença de Deus. Jesus senta porque ele é Deus. Na definição do profeta Isaías, capítulo 6, Deus é 3 vezes santo. Quando nós cantamos o santo daqui um pouco na missa, a gente diz: santo, santo, santo é o Senhor. 3 vezes santo, santo Deus, o Pai, santo Deus, o Filho, santo Deus, o Espírito. A Trindade é santa, 3 vezes santo é o Senhor. Jesus senta como autoridade, senta como mestre de multidão. Uma coisa muito importante. Moisés sobe a montanha, desce com a tábua da lei, para os eleitos e escolhidos que estavam no pé da montanha. Jesus sobe a montanha e a multidão parece que está também junto na montanha. É a nova definição de igreja. A igreja se diferencia do povo do Antigo Testamento, por quê? Porque o povo do Antigo Testamento, para ser membro do povo judeu, tinha que ser de raça, de cultura, não é? De nacionalidade. Jesus está na Galileia, no monte, com a multidão, porque significa exatamente que ele é Deus e Senhor que oferece a salvação agora, não só para um povo, mas para numerosas multidões, como descreve o livro do Apocalipse. Daqui um pouco a gente volta a isso. Ele senta-se e apresenta o conteúdo do seu ensino. Essas bem-aventuranças, elas são uma espécie de índice do Evangelho de Lucas. Poderíamos dizer que é o índice da Constituição, da Carta Magna. Ela não é a Carta Magna, é o índice. O Evangelho de Mateus. Todo o desenrolar do Evangelho de Mateus é o desdobrar dessa legislação apresentada no discurso de Jesus. Se você olhar o resto do Evangelho inteiro, desdobra-se em explicitação de cada uma dessas bem-aventuranças.
Bem-aventurados, que é a primeira palavra que Jesus pronuncia no seu discurso, é traduzido também por felizes. Bem-aventurados, felizes. E é bacana usar essa linguagem bem-aventurados para as crianças e para os adolescentes. Quando a gente fala com menino e menina sobre aventura, hoje é muito famoso os esportes radicais, não é? De subir as montanhas de Pirinópolis e descer, não é isso? Das aventuras, da bicicleta, das aventuras radicais. Jesus também apresenta no início para a multidão um itinerário de uma aventura radical nele. Quais são as aventuras radicais para a multidão? Ou melhor, para as multidões, está no plural, e para os discípulos. Vou fazer um exercício diferente na meditação do texto do Evangelho. A gente vai lê-lo todo e depois eu apresento uma pista de contemplação de cada uma dessas bem-aventuranças a partir de Jesus, porque é importante lembrar. A conclusão desse texto é impressionante. Jesus amplia a visão, amplia o olhar, amplia tanto até pôr cada um de nós nas realidades do mundo, das provações, das dificuldades, das tribulações maiores que passamos, e depois ele, como um bom fotógrafo, ele foca a objetiva da máquina e põe um ponto revelador. Vamos lá? É muito bacana a estrutura desse texto. Eu fico com a primeira parte, vocês bradam a segunda parte. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Brada. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, abre a visão. Pobres em espírito, aflitos, mansos, famintos e sedentos de justiça, misericordiosos, puros de coração, promovem a paz, perseguidos por causa da justiça, injuriado, perseguido, caluniado por causa, no final, por causa de quem? De mim. Por causa de final do versículo 11. Por causa de mim. Então, se você pega as bem-aventuranças, ou o índice da carta magna da igreja, foca o olhar em Cristo, centra o olhar em Cristo e percebe e interpreta o resto do texto a partir de Cristo e entende você e situa você nas realidades deste mundo a partir da sua contemplação de Cristo. Contemplácio, contemplo, significa entrar dentro de você que é o templo. Meditácio, meditação, meditácio. Médio, tácio, é entrar dentro, descer para o meio de si. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente precisa entrar dentro da gente. E pôr essa palavra dentro da gente, no meio de cada um de nós, e ver o que essa palavra tem de nutriente
para o nosso organismo espiritual, físico, moral. Mas como é possível ser pobre em espírito, aflito, manso, faminto e sedento de justiça, misericordioso, puro de coração, promover a paz, ser perseguido por causa da justiça, ser injuriado, perseguido, caluniado e cheio de alegria? Não tem coisa mais horrorosa na igreja do que uma pessoa para quem a vida de fé e a entrega da vida em Deus se torna um peso, um fardo. A pessoa vem para a igreja com olheira e volta com olheira maior ainda. Quando para você a experiência de Deus e a relação com Deus e a vida espiritual é um peso, desconfie se você intuiu e entendeu de verdade o que é a relação com Deus. A relação com Deus é uma relação que te transborda de alegria e de exultação, inclusive quando injuriado, perseguido, caluniado. Inclusive. Desbotou a sua alegria e a sua exultação, desconfie do fundamento que você põe na relação com Deus. Por quê? Porque a santidade que Jesus apresenta, ela não é qualquer coisa não. Olhe para a cruz. Quando nós falamos de santos e santas na igreja, na maioria dos ícones, das pinturas, das imagens, vem o quê? Os santos da nossa memória. Daqui um pouco a gente vai cantar a ladainha dos santos. Vem o quê? Padre e freira. Acho que esse é um dos prejuízos maiores que nós temos na nossa linguagem de fé. Quando a gente fala de santo e santa, vem sempre associado padre e freira. Nós precisaríamos pesquisar mais e aprofundar mais a santidade como uma realidade possível, necessária e abundantemente possível para todo e qualquer cristão em qualquer realidade. Mas hoje, eu acho muito mais cômodo ser santo dentro de um convento como padre e freira, do que viver a santidade como esposa, como esposo, como pai e mãe, como profissional no mundo do trabalho. De vez em quando eu tenho que dar umas broncas em alguns casais que vêm conversar comigo, e eles falam das dificuldades que estão tendo, porque eles estão trazendo regra de convento, de padre e freira para a vida de casal. Não dá. Está lendo os livros espirituais do santo tal e da santa tal, esse padre é um místico de um convento, de uma clausura. Você é esposa, você é esposo, é pai, é mãe, é vô, é vó. Seu embate é no mundo do trabalho, no engajamento e na transformação do mundo. Sua referência mística precisa ser uma referência que te capacita e te qualifica para um enfrentamento do mundo. Nós temos a graça de olhar agora há pouco uma família muito bacana para a gente meditar, embora tenha muito freira, tem 5, não é? A família de Santa Teresa do Menino Jesus. O pai e a mãe foram canonizados. Mas mesmo assim, ainda muito padre e freira na família. Como viver a santidade como um varão, uma varoa na família, na sociedade, no mundo, na sexualidade vivida, na ordem do trabalho, da profissão, da transformação do mundo. Eu te convido a fazer um exercício. Você conseguirá viver as bem-aventuranças como regras básicas para a sua vida de santidade, se você não colocar isso como meta em você. Inclusive tem um teólogo que faz uma distinção bacana.
Ele diz que quando a gente busca nesse mundo o caminho da perfeição, da qualificação, da capacitação no mundo, o que a gente faz? A gente estabelece critérios de degraus, de metas que a gente quer avançar e subir. A santidade, quando você a tem como meta, você faz descer. Você desce. O melhor texto para você rezar em casa, se você tem dificuldade de entender o que é ser santo, vá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e tornou-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Santidade é um caminho de esvaziamento. A perfeição do mundo é de inchamento, de títulos, honrarias, diplomas, cargos, reconhecimentos, fama, prestígio, poder. Santidade é você fica do tamanho real do que você é. Porque Deus de você, Ele só quer o que você é, na verdade mais profunda e escondida que só Ele alcança. Para a gente alcançar esse nível de beatitude, repito, também como padre e freira, mas também como esposa, esposo, pai, mãe, ou no mundo da profissão sua, a alternativa é contemplar Cristo como mediador desta aliança nova. Olhe para a cruz. Se você tem dificuldade de ser pobre em espírito, olhe para a cruz. Jesus é o modelo, é o protótipo do pobre em espírito. Peça a Ele que Ele te capacitará e qualificará como pobre em espírito. Se você tem dificuldade de entender o que é ser aflito, olhe para a cruz. Jesus é o aflito que não encontrou sossego enquanto não ofereceu sua vida derramada em sacrifício na cruz para te salvar e para salvar o mundo. Ele é o aflito por excelência. Ele não é o estressado, ele não é o ansioso, é o aflito. Ele não é o insatisfeito, ele é o aflito. É o inquieto enquanto não se estabelecer no mundo o resgate de cada uma e cada um de nós, devolvendo-nos para Deus. Se você tem dificuldade de ser manso, olhe para a cruz. Ele é o manso por excelência. Ele é o que tem fome e sede de justiça por excelência. Peça dele a graça de você ter também fome e sede de justiça. Ele é o misericordioso que te capacita e te qualifica para ser misericordiosa, misericordioso. Ele é o puro de coração por excelência. Os puros veem a Deus. Jesus é o modelo de pureza, porque ele via Deus nas realidades mais impossíveis e inimagináveis. Ele via a possibilidade de Deus habitar num ladrão pregado na cruz do lado dele. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Trouxeram para ele uma mulher pega em flagrante adultério. Não vale nada essa mulher, todo mundo com pedras na mão. Ele diz assim: ih, moçada, dentro dessa mulher que parece um lixo, tem uma realidade que supera tudo quanto é mal que vocês enxergam nela. Vá em paz, mulher. Teus pecados estão perdoados. Ele é o puro de coração que enxerga a centelha divina que habita num leproso, num defunto morto há 3 dias. E ele enxerga a presença de Deus e diz para Lázaro: vem para fora.
e o morto sai. Ser puro de coração é aquele que vê Deus. E Jesus é por excelência o que enxerga o absoluto de Deus nas realidades onde parece um absurdo. Os que promovem a paz são bem-aventurados. Ele é o promotor da paz por excelência. Olhe para a cruz. Ele é o manso. O que der para ele, ele recebe. Se só tem 5 pães e 2 peixes para 4.000 pessoas, ele recebe, não tem problema. Mas se der para ele também coroa de espinhos, ele recebe. Se der uma cruz, se der cravos nas mãos, ele recebe. Se der uma cruz, ele carrega. O manso possui a terra e ele é o promotor da paz porque ele não pega em armas. E a única vez que um discípulo pegou em arma, na noite da condenação, ele disse, com toda a autoridade, guarda a tua espada na bainha, Pedro. Ele é o promotor da paz, o perseguido por causa da justiça, que não reivindicou a aprovação de compra e venda de arma para montar um exército e eliminar o mal. Porque o mal que há no mundo só tem uma arma poderosa para eliminá-lo: o sangue de Jesus. Nenhum poder arsenal das potências bélicas do mundo alcançarão a paz que somente o sangue dele é capaz de alcançar. Então, se a gente tem uma fé olhando para mim, com toda a miséria que eu sou, e eu começar a dizer para mim que eu tenho que ser puro de coração, ter fome e sede de justiça, promover a paz, eu tenho que ser manso, aflito, misericordioso, e focar em mim, e na desgraça, e no sofrimento, e na miséria dos outros, eu vou entrar em colapso. Agora, se eu focar minha contemplação nele, e transformar minha relação com ele numa fonte que me capacita e me qualifica para ser isso, quando nós fazemos isto, ele diz, no final do versículo 11, por causa de mim. E é ele o fundamento de nossa confiança e de nossa entrega. É ele o fundamento que faz a gente ser capaz de transbordar de alegria, de exultação quando injuriado, perseguido, caluniado. Vamos à primeira leitura. Apocalipse. Vocês, pais e mães de crianças e adolescentes, vô e vó, esse texto é lindo. Já falei tantas vezes, mas vale a pena repetir. O autor do livro do Apocalipse é um adolescente pagão que recebeu a pregação da igreja e se converteu. E um adolescente que se converteu, aceitou Jesus como Salvador, foi batizado. E um adolescente que empolgou por Jesus, entusiasmou-se por Jesus. E João começou a pregar o Evangelho. E o adolescente, o menino era tão empolgado, que dava um resultado enorme a pregação dele, arrebanhava multidões. Chegou aos ouvidos da autoridade do Império Romano o poder de pregação desse menino. O imperador fala, põe na cadeia. Na cadeia ele pregou com maior entusiasmo. As autoridades do império disseram, mande-o para um presídio de segurança máxima. Foi parar na ilha de Patmos. Para quem conhece a Grécia, ilhas rochosas, sem vegetação, sem sombra, vegetação pouquíssima rasteira, água só da chuva quando tem. De dia, o sol cáustico ou o frio para arrebentar à noite. O menino João, preso na ilha de Patmos, sente uma saudade enorme da sua comunidade no domingo de manhã. Hoje é domingo de manhã, eu queria tanto estar celebrando a Eucaristia na minha comunidade, e por causa da pregação onde eu vim parar, estou aqui no presídio de segurança máxima.
O menino senta numa pedra e começa a lamentar a tristeza de não ter como ir para a missa. Ai, quem dera que os nossos meninos e meninas lamentassem a tristeza de hoje, domingo, não poder ir à missa. Enquanto ele lamenta, com a cabeça inclinada, ele sente ser pego como que uma mão que o pega e o eleva e levanta. Ele abre os olhos, escuta um barulho sobrenatural, abre os olhos, onde ele foi parar? Na liturgia celeste. Ele chegou lá, estava aquele esplendor, aquela grandiosidade, aquela beleza, aquele louvor. E é impressionante a conclusão dessa reza, vamos lá? Dessa visita, desse passeio no céu. Vamos. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Preste atenção, livro do Apocalipse, um menino preso na ilha de Pátimos, uma ilha grega, uma ilha de segurança máxima, presídio. Preste atenção num elemento importante. Como ele trata os elementos da natureza. Olha que coisa curiosa. Já falou do sol, do lado onde nasce o sol. O anjo, ele trazia a marca do Deus vivo. E gritava em alta voz, leiam comigo, aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, de novo os elementos da natureza, terra, mar. O anjo que tinha poder de danificar, dizendo-lhes, brada, não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. A natureza é criada por Deus para servir a humanidade que Ele criou. Então, enquanto tiver esse povo aqui, não começa destruindo a natureza, começa marcando na fronte os servos de Deus. Primeiro marca. O que significa ser marcado na fronte? Ezequiel 9. A letra hebraica, primitivamente ela tinha uma forma de cruz. O Tav. Também Êxodo 12, 7 fala de marcar o umbral das portas com o sangue do cordeiro. Lembra? Que o anjo do exterminador passaria e não mataria a família que comeu a Páscoa. Marcar na fronte. O livro de Ezequiel 9 diz assim. Passa pelo meio de Jerusalém e faze uma marca na fronte dos que gemem e lamentam por causa de todas as abominações. Esse marcar na fronte está associado para nós católicos com o rito do batismo. Qual é o primeiro ritual que se tem a cerimônia batismal? Na porta da igreja, ou aqui de frente, o ministro se dirige à criança ou adulto que vai ser batizado, faz em silêncio o sinal da cruz na testa dele, na fronte dele, depois o pai, a mãe, o padrinho e a madrinha marcam também com o sinal da cruz. Então, João, a primeira coisa que ele vê é a força dessa marca. Ele acabou de ser convertido, ele acabou de ser batizado. Ao entrar no céu, a primeira coisa que ele vê, a marca do batismo que ele recebeu, minha gente. Veja. Ouvi então o número dos que tinham sido salvos. Leiam. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. 12 vezes 12, 144, significa todos os primogênitos de todas as tribos, raças e línguas do mundo. Os primogênitos. Tem uma igreja, uma seita que prega que o Apocalipse diz que só salvarão 144 mil, porque está no Apocalipse. Mas é porque aquele tipo de gente estúpida que lê a Bíblia pelas metades. Fala que o número dos que tinham sido salvos eram 144 mil, que era a turma que estava na primeira fila da multidão.
Depois ele abre o olhar. Leia. Depois disso, vi uma multidão imensa. Leia, igreja. De gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Que ninguém podia contar. Então a salvação ninguém pode. É infinita. Não é só 144 mil, não. Continua. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Presta atenção na atitude corporal desse povo. De pé, diante do trono e do Cordeiro. Continua. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Veste branca é a veste do batismo, palma na mão, símbolo do martírio. É o símbolo dos mártires. Continua. Todos proclamavam com voz forte. Brada. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. Nós vimos essa prostração nos 2 domingos anteriores, lembram? A atitude corporal. Então, aquilo que a gente viu no leproso que foi curado, prostrando diante de Jesus, é a mesma liturgia, a mesma reza que acontece lá no céu. A catequese que ele recebia aqui é a mesma que ele vê no céu. Continua. E adoravam a Deus, dizendo... Vamos bradar? Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Aí acontece o desfecho da cena. De vez em quando vem um pai e uma mãe dizendo assim que nós tínhamos que fazer alguma coisa na missa para entusiasmar as crianças, porque as crianças não entendem a missa. Então a gente tinha que fazer um atrativo na missa. Como é que a gente resolve o problema das crianças e adolescentes na missa, que acha a missa um trem chato, enfadonho, comprido, enjoado e não entendem? Já o adolescente João, livro do Apocalipse, 1º século, já resolveu esse problema. Veja. Também lá no céu, crianças, tinha um menino participando da liturgia no céu e que não estava entendendo nada. Chega um velhinho de cabeça branca, cutuca o menino e diz para o menino, o que você está vendo aí, rapaz? O que está acontecendo? Ele tem uma reação fantástica, vamos ver? E um dos anciãos falou comigo e perguntou, quem são esses vestidos de roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi. Tu é que sabes, meu senhor. Espera lá. O menino responde pro velhinho. Ah, velho, não estou entendendo nada dessa reza aqui. Tu é que sabes. É bonito, empolgante, emocionante. Essas cenas todas dos anjos, querubins, serafins, a glória do céu. Mas eu mesmo não estou entendendo nada. Qual é o papel de nós velhos na igreja? Perguntar aos meninos e meninas o que eles estão entendendo da reza. E escutar os meninos e meninas dizer para nós o que é que não estão entendendo. E ao invés de transformar a missa num atrativo para menino entender, a nossa tarefa é explicar aos meninos e meninas o que é que eles estão vendo. São Gregório diz que o papel de um pai e uma mãe, do padrinho e da madrinha, é trazer o menino na igreja, ele participa da missa e depois pergunta, do que você viu? Que dúvida te levantou? Aí o menino fala, não entendi o que é aquilo, não entendi o que significa aquilo, aí você explica. Ele abre a covinha da dúvida e você põe a semente do conteúdo. Aquela catequese que você vai para a sala de aula e passa conteúdo, regra e norma, ela não resolve nada. Decora. Mas se você traz para a missa, deixa o menino e a menina ficar desconfortável e não entender, mas depois você se ocupa em dar-lhe
o sentido do que ele viu e não entendeu, pronto, está resolvido o problema dos nossos meninos na missa e das nossas meninas. Tá claro? Papel de nós mais velhos é perguntar: o que você está vendo? Quem são esses? O que significa esse povo lá na frente fazendo o que está fazendo, de veste vermelha, de veste branca, de veste preta, aqueles símbolos que estão lá? O velhinho perguntou ao menino: quem são esses? O que significa isso? Veste branca, palma na mão. Tu é que sabes, meu senhor, não entendo nada dessa reza, fala para mim. E o velhinho explica generosamente, vamos ver? Olha só. E então ele me disse: brada igreja. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. O que o menino sentiu nessa hora? Eu sou um daqueles que está lá na frente do altar, do trono e do Cordeiro. Eu sou um dos que estão de veste branca, palma na mão, diante do trono da glória. Eu estou na grande tribulação, eu estou num presídio de segurança máxima, preso e proibido de pregar o evangelho. Eu sou esse. Daqui uns dias eu estarei ali. A liturgia da missa, ela repete a liturgia do céu, porque ela, não como encenação, porque ela é a mesma liturgia. O que aqui se celebra é o mesmo e eterno culto que se celebra no céu, o culto da adoração ao Deus uno e trino. Agora, o que os nossos meninos falam para você, pai, mãe, vô e vó? Para que eu vou na igreja? Olha a tribulação que eu estou passando, não muda nada na minha vida, a gente reza e não muda nada das tribulações. Ah, pai, ah, mãe, ah, vô, você vai nessa igreja, reza, aguenta aquelas rezas cumpridas, olha a bagunça que está a vida nossa, dos nossos filhos, olha a sua saúde. E era aí que você tinha que subir o ímpeto dos cabelos brancos e da sabedoria e dizer: filha, filho, caminhamos e passamos pelas grandes tribulações aqui, mas lá no céu nós estaremos de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e palmas nas mãos, e participaremos da glória eterna para sempre. Amém? Amém. Pode dar uma salva de palmas para essa esperança. Nós temos uma fezinha xoxa demais. Nós somos frágeis demais. Nós não aguentamos um pouquinho de tribulação e nem os que desistem da fé dão conta de escutar de nós um testemunho. Escuta essa. Deus falando na primeira pessoa. Profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Olha que coisa impressionante. Assim fala o alto e elevado, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Enaltecido e santo eu permaneço, diz Deus, embora estando com aquele que é esmagado, e que no seu espírito se sente rebaixado, para restituir vida ao espírito dos rebaixados, para restituir vida ao coração dos esmagados. Caminhar nessa vida passando por tribulações, por provações e dizer: não, o Senhor caminha comigo, Ele não diminui o que Ele é, mas Ele vai restituir vida a mim e ao meu coração esmagado. Não temo tribulação, não temo tribulação, o Senhor que pode tudo me erguerá desse rebaixamento. Amém? Amém. Essa fé dos místicos, dos santos, dos mártires, ela precisa ser recuperada na igreja e ela precisa ser resgatada em nossas famílias. Em nossa relação de catequese com as crianças dentro de casa. Irmã, irmão, Senhor,
Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos limpas e inocente o coração? E você diz, mas eu não tenho mão limpa, eu não tenho coração inocente. O Senhor, com o sangue dele, purifica sua mão e purifica seu coração. Não tenha medo. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Jesus hoje te convida a ser um aventureiro. Um aventureiro, uma aventureira no segmento dele. As bem-aventuranças estão falando para você de Jesus. As bem-aventuranças revelam para você a fisionomia espiritual de Jesus. Bento XVI diz que as bem-aventuranças são a síntese da biografia de Jesus. Estende a mão para a cruz. A santidade que Jesus convida você a buscar e a caminhar nela, exige o seu esforço constante. Mas a santidade é possível para você, não porque você é poderosa e poderoso nas suas rezas, nos seus métodos e nas suas disciplinas. A santidade é possível para você, porque mais do que um esforço seu, ser santa, ser santo, é um dom que Deus oferece a você e te convida a buscar. Estenda a mão para a cruz. Diga comigo, Jesus, põe no meu coração esse desejo de santidade. Esse desejo de santidade. Este anseio de santidade. Este anseio de santidade. Jesus. Jesus. Dá-me a graça. Dá-me a graça. De querer. De querer. E de buscar a santidade. E de buscar a santidade. Não me deixe. Não deixe. Escravizado. Pelas tribulações. Pelas tribulações. Pelas provações. Pelas provações. Eu quero lavar. Eu quero lavar e alvejar a minha veste no seu sangue, no sangue do Cordeiro. Eu vencerei pelo poder do seu sangue todas as grandes tribulações. Eu vencerei pelo poder do seu sangue todas as grandes tribulações. Põe a mão no seu coração e na sua cabeça e repita: eu vencerei. Pelo poder do sangue de Jesus. Todas as grandes tribulações. Da minha alma, do meu coração, do meu corpo, da minha família, da minha vida, eu vencerei as grandes tribulações no sangue de Jesus. Vá rezando do seu jeito. Dialogue com Jesus do seu modo. Fale com Jesus. Lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Lava-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Lava-me, Senhor Jesus. Purifica-me. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito,
tchau.